Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. É muito bom ter a oportunidade de estar aqui contigo novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus, abrirmos a Bíblia e tirarmos lições para as nossas vidas. Como nós vamos abrir a Bíblia, quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração pedindo ao Senhor sabedoria para entendermos a mensagem do texto da Bíblia. Pai querido, Tua palavra será aberta neste momento e nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude a compreender a Tua mensagem. Que a Tua palavra fale aos nossos corações, perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de biografias? Eu particularmente gosto muito de biografias. Já tive a oportunidade de ler várias biografias e eu acredito que você também já deve ter lido pelo menos uma ou alguma biografia. Existem biografias que são realmente inspiradoras. Por exemplo, a biografia de Ben Carson, como eu fui influenciado na minha juventude por essa biografia. Biografias de conversão que narram uma história de mudança, de conversão, por exemplo, a do pastor Plácido Pita, Por que Mudei de Exército, no livro. Enfim, são várias biografias. Quando a gente lê uma biografia, normalmente nós buscamos uma história que nos inspira, nós buscamos aprender da vida de pessoas que fizeram a diferença. As histórias, elas falam muito com a gente. Pelo menos essas biografias, elas normalmente falam muito com a gente. Eu escolhi nesse momento meditar com você em um texto da Bíblia que não necessariamente é uma biografia, mas pode ser encarado dessa forma também. Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versos, a minha Bíblia já está aqui aberta, eu vou ler aqui e você acompanha na sua Bíblia aí também, tá bom? Atos, capítulo 6 diz assim, a partir do verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O texto vai continuando e eu quero convidar você a pular lá para o verso de número 8. Diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Bom, obviamente nós vamos falar um pouquinho aqui de Estevão, tirar algumas lições para as nossas vidas. Estevão, ele aparece na Bíblia num momento muito crítico da história da igreja. A igreja, ela estava em formação, ela começou a crescer rapidamente por meio das ações dos apóstolos, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Muitas pessoas foram sendo batizadas, só que houve um problema social ali de distribuição de recursos e era necessário que uma ação fosse tomada, uma atitude fosse tomada. E agora os apóstolos, inspirados, guiados pelo Espírito Santo, eles sugerem a ideia de instituírem os diáconos, aqueles que seriam responsáveis. E nesse contexto, Estevão surge na história. A Bíblia apresenta algumas características de Estevão. E uma palavra, para mim, fica muito evidente no capítulo 6. Você pode ler depois com calma e você vai perceber que a palavra cheio, ela se repete várias vezes. E
normalmente ela se referindo a Estevão, ela se repete algumas vezes, a palavra cheio. Cheio representa plenitude, algo abundante, algo pleno. Também, evidentemente, significa controlado, guiado, dirigido dentro do contexto do capítulo que nós estamos estudando. Mas a Bíblia fala assim, que Estevão era cheio do Espírito Santo. Ou seja, ele tinha sobre si a plenitude do Espírito Santo. E essa é uma das características que me chama a atenção na história, na biografia de Estevão. Na verdade, as coisas que acontecem, as demais características que vêm na sequência, elas dependem dessa primeira. Cheio do Espírito Santo. Amigos, o livro de Atos, na verdade, ele tem um título equivocado, né? Porque, na verdade, o ideal não seria se chamar Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. Estevão fez grandes coisas, porque o Espírito Santo o capacitava para isso. Os grandes milagres, um grande testemunho, o seu martírio, tudo isso só foi possível porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que a Bíblia fala, o segundo aspecto que é pleno na vida de Estevão, era a sua sabedoria. Alguns comentaristas, o próprio Comentário Bíblico Adventista, a série Cultura Bíblica e o Wiersbe, enfim, os comentaristas eles sugerem que Estevão era um homem altamente estudioso. Tanto que os grandes líderes religiosos do Sinédrio, e provavelmente até mesmo Paulo, erudito, não conseguiam debater com Estevão, porque ele tinha um profundo conhecimento. Aliás, quando você lê o capítulo na sequência e como ele descreve a história de Israel, você percebe isso de maneira muito clara. Ele tinha um profundo conhecimento das Escrituras. Só uma curiosidade, você sabia que a palavra sabedoria só aparece no livro de Atos relacionado a Estevão? É claro, um pouco antes, né, na instituição dos diáconos, tá bom? A palavra sabedoria aparece. Depois, falando que Estevão ele era um homem de sabedoria, e depois no seu discurso ele usa essa palavra. Então, o conceito de sabedoria está bem ali entrelaçado com a pessoa de Estevão. Era um homem estudioso da palavra, conhecedor das profecias bíblicas, das promessas bíblicas. E, de fato, se nós queremos fazer grandes coisas para Deus, se nós queremos ser verdadeiros testemunhos dele, se queremos fazer a diferença onde nós estivermos, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, precisamos ser sábios no conhecimento das Escrituras. E Estevão era um grande conhecedor da Bíblia. Terceiro aspecto, a Bíblia diz que Estevão era cheio do poder. É claro que está junto, esse conceito de poder e graça estão juntos, e o poder e o Espírito Santo também estão relacionados, mas quando fala assim que ele era cheio de poder, é que ele fazia as obras que os apóstolos faziam e as obras que Jesus fazia. No sentido de, não só milagres, no sentido de ser apenas um curandeiro, mas aproveitar esses milagres, realizar esses sinais como porta de entrada para a pregação da mensagem da graça e da mensagem do Evangelho. Ele aproveitava a oportunidade e falava de Cristo, falava da sua graça, e é por isso que na sequência o texto diz que ele também era cheio de graça. Graça é um dom imerecido que era anunciado, ele era abundante disso, e ele transmitia e ele compartilhava dessa graça com outras pessoas. Um último aspecto, a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, ele era pleno na fé. Ser cheio de fé é ter uma vida plena de confiança e submissão ao Senhor. Olhe para a vida de Estevão e você vai perceber isso de maneira muito evidente. Ele era totalmente submisso e confiante nos planos do Senhor. Tanto que ele foi o primeiro mártir do Evangelho. Antes de qualquer discípulo ser morto por amor a Cristo, qualquer um dos apóstolos, deixa eu corrigir, antes de qualquer um dos apóstolos ser morto por amor a Cristo, Estevão foi o primeiro. Primeiro a entregar a vida por amor ao Evangelho, o primeiro a ser martirizado, o primeiro mártir do Evangelho. Estevão era um homem cheio de fé. Ser cheio de fé é confiar nos planos de Deus, mesmo que eu não entenda. Estevão estava sendo julgado injustamente, estava sendo acusado injustamente. Mesmo assim, continuou confiando
e com fé no Senhor. Ele foi morto injustamente, mas ainda assim confiava no Senhor. Bem, para encerrar aqui nosso encontro, bem breve, bem pontual, o último aspecto que mais me chamou a atenção nesse texto era que os seus acusadores diziam que ele estava renegando Moisés, que ele queria desvirtuar os ensinos de Moisés. E sabe o que me chama a atenção? O verso final. O verso final parece que reproduz uma cena bem conhecida dos estudiosos da vida de Moisés. A Bíblia diz assim que quando todo mundo olhava para o rosto de Estevão, eles viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Isso aqui é uma clara referência, uma clara sinalização àquele episódio quando Moisés esteve na presença do Senhor e quando se retirou, a glória de Deus era tão forte em seu rosto que as pessoas até tinham que se esconder, pediam para ele cobrir o rosto porque a glória era muito forte. A principal característica dos anjos é exatamente essa, assistir na presença do Senhor. Os anjos são aqueles que estão mais perto do Altíssimo, estão ali na presença do Altíssimo, diante da face do Altíssimo. E quando a Bíblia usa essa expressão, quando Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele usa essa expressão que as pessoas olhavam para o rosto de Estevão e parecia um rosto de um anjo, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, Estevão refletia a glória de Deus. Isso só é possível para aqueles que estão constantemente na presença do Senhor, que andam como o Senhor, como Enoque andava, que assistem na presença do Senhor. E aí eu percebo o principal segredo da vida de Estevão. Numa inferência, no último verso, para mim eu percebo o principal segredo. Comunhão com Deus. Estar na presença dele. A comunhão com Deus o tornava uma pessoa cheia do Espírito Santo. O estar constantemente na presença do Senhor o tornava uma pessoa cheia de sabedoria. O estar constantemente na presença do Senhor o tornava uma pessoa cheia de graça, de poder e de fé. Comunhão com Deus. Estar diante da presença dele. Quer aprender uma lição na vida de Estevão? Busque a presença do Senhor. Busque comunhão com ele, como Estevão buscava. Busque comunhão com Deus. Busque a presença dele como a sua maior necessidade. E as pessoas verão o seu rosto como o rosto de um anjo, como alguém que esteve na presença do Senhor e que reflete a glória do Senhor. Que Deus abençoe você e continue guiando e abençoando sua vida e sua família. Eu quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, abençoe cada um dos teus filhos que estão assistindo, acompanhando e assistindo essa pequena reflexão na vida de Estevão. Que todos nós, ó Pai, aprendamos com ele a buscar uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor, a refletir a glória do Senhor e sermos pessoas cheias do Teu Santo Espírito, cheios de sabedoria, de poder, graça e fé. Tome nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor e até a próxima.